Podcast. O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Olá, seja muito bem-vindo. Nosso podcast está começando agora com o tema O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Nós vamos ter uma série de 5 episódios que irão contar sobre a obra e vida de personalidades, mestres e brincantes do maracatu cearense durante a sua trajetória na propagação, difusão, fomento e valorização do maracatu para a cultura popular tradicional. O nosso convidado de hoje é o seu Francisco José. Ele é historiador, mestrando em educação, especialista em gestão e coordenação escolar e, desde os 7 anos de idade, participa dos movimentos da cultura popular. Aprendeu a tocar muito cedo e, aos 10 anos de idade, participou pela primeira vez do desfile de carnaval pelo maracatu Rei de Paus. É compositor de loas, sambas e frevos. Dirigiu um espetáculo intitulado 50 anos do maracatu e é o atual presidente do maracatu Rei de Paus, seguindo os passos do seu pai, seu Geraldo, que foi um dos fundadores do maracatu. Seja muito bem-vindo, seu Francisco José. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre esse brinquedo chamado maracatu, né, na nossa cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. Para mim é uma grande satisfação, um prazer enorme. Tenho muito a trabalhar com esse brinquedo por conta da gente estar envolvido desde 6, 7 anos de idade na nossa família. Quando minha avó já militava fazendo cultura, fazia pastoril, os congos na época. E isso eu não acompanhei, né? Porque eu ouvi os depoimentos, tanto de minha avó como de minha mãe e meu pai, que falavam que a família já tinha envolvimento com cultura. Então, quando eu passei a trabalhar nesse contexto, a partir da idade de 10 anos, eu já vinha isso na minha família diariamente. Era o dia a dia do meu pai, falar sobre carnaval, sobre maracatu. Até porque ele também militava nos programas de rádio aqui. Antigamente tinha aqueles programas de rádio, ele participava com o conjunto vocal Os Ases de Iracema. Então a música, a cultura, já se encontra no celeiro da minha família e eu herdei isso, né? Como a gente sempre diz, né? A gente foi seguir os passos daquele grande mestre que foi o seu Geraldo Barbosa. Coisa boa. Seu Francisco, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a história do maracatu cearense, né? E eu queria que o senhor contasse para a gente, muita gente que ainda não sabe, qual a origem do maracatu cearense e por que ele é tão importante dentro do nosso movimento cultural. Bem, falar das origens do maracatu cearense, eminentemente aqui com as suas características específicas de Fortaleza, é de um certo tanto quanto complicada. Mas vamos tentar dialogar a respeito desse fato, o maracatu. Por quê? Eu trabalho com a vertente historiográfica da década de 30. Não descarto as outras vertentes historiográficas que falam de maracatu do século XIX, certo? Porque tem registros que documentam essas fases do maracatu, da história do maracatu no nosso estado. Mas eu, trabalhando com a perspectiva de 30, a gente vê aquela chegada do maracatu com o referencial dos maracatus de Pernambuco, devido a um cearense ter ido a Pernambuco e ter visto esse brinquedo lá. E aqui ele fez as adaptações necessárias ao carnaval cearense de Fortaleza, que foi o seu Raimundo Alves Feitosa. E a partir dessa célula primeira que ele lançou no carnaval, na década de 30, os outros maracatus também já foram se organizando, se estruturando dentro dessa perspectiva, desse modelo que ancorou na década de 30. Porque o modelo do século XIX, ainda a gente não tem esse referencial mais concreto, mais palpável para nós balizarmos, historizar esse contexto dentro de uma perspectiva factual. Porque se perdeu no tempo esse fato. E retomou-se na década de 30, mais consolidado. E é a partir daí que a gente tem essa perspectiva do maracatu atual de hoje, nesse formato que ele se consolida hoje na avenida, onde existe um baliza, existe um porte-estandarte, existe uma ala indígena, existe a ala das negras, existe o balaio, um casal de preto velho, rei, rainha, príncipes e princesas e
a bateria, que é a ala percussiva do maracatu. Obviamente, já foram introduzidos outros elementos na estrutura do cortejo, porque o maracatu é um cortejo. Então, nós temos essa perspectiva dentro das origens africanas que aqui no Ceará estavam presentes, os congo-angolanos. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos também a capoeira, que é a capoeira Angola, que dá a base de sustentabilidade a esse contexto dessa presença africana aqui no estado do Ceará. E isso ancorou-se no maracatu. Por quê? Porque o maracatu ele tem essa perspectiva de resgatar essas matrizes africanas, ou seja, a ancestralidade do povo africano que esteve aqui foi o braço da nossa sociedade e formação da nossa cultura popular, que é muito diversificada, não só com o maracatu, mas através também de outros folguedos populares. Aqui eu vou citar o Bumba Meu Boi, que é um folguedo também que se ancora dessa perspectiva de matriz africana, aonde está todo um alto que chega na culminância da matança do boi. Mas a gente trazendo para o maracatu essa perspectiva, ela é mais concreta na perspectiva do desfile na Avenida Domingos Olímpio. Por quê? Porque na Avenida Domingos Olímpio a gente tem uma culminância de um carnaval, de um tema que é trabalhado, aonde cada maracatu faz o seu desfile, existe uma competição, existe uma estrutura que cada maracatu leva para a avenida, mediante a um recurso financeiro, que hoje em dia, por conta dessa competitividade, na minha visão, isso aqui é uma opinião própria minha, pode fazer com que se perca um pouco daquela integridade do que era o cortejo. Quando as pessoas faziam isso com mais carinho, com mais amor, com mais satisfação. Hoje em dia, através de um desfile, a pessoa não desfila, tem que correr, porque tem um tempo, se não fizer aquilo no tempo, vai perder ponto e não pode ser campeão porque perdeu 1 ponto, 2 pontos. Então, eu acho que essa competitividade, ao meu ver, isso aqui é uma visão particular minha, uma questão particular, está deixando um pouco a desejar com relação à estrutura do maracatu. Porque é um desfile belo, muito bonito. Ali ancora reis, rainhas, vassalos africanos, impérios africanos, cortes africanas, que estão ali no maracatu, diretamente e indiretamente, com a sua ancestralidade envolvida naquele desfile. Então, o maracatu ele é um teatro de rua, ele é música, ele é dança, e ele é todo uma referência do matriarcado africano, dos reis e rainhas, e ancoraram-se aqui no personagem principal. Tudo isso ancorou em um personagem único no maracatu, que é a sua rainha. Porque tudo converge para o desfile da rainha. Tanto que todas as pessoas veem todo o maracatu desfilando, mas eu quero ver como é que a rainha vem. Porque é a culminância, né? Hoje não tem mais aquela forma que era no passado. Hoje tem muito brilho. O brilho carnavalesco, a conotação carnavalesca chegou no maracatu e ancorou. É bom, é positivo? Sim, porque ela vai dar mais praticidade ao espetáculo. Vai dar mais uma visibilidade ao espetáculo. Mas também a gente tem que ver até que ponto essa visibilidade ela vai se beneficiar ou não dentro da perspectiva da tradição. Porque quando o maracatu não tinha esse brilho, era uma estrutura. E quando ele foi evoluindo naturalmente, que a cultura chega nesse estágio de uma evolução, embora que as pessoas não tenham esse conceito, eu digo as pessoas que faziam maracatu antigamente, não tinham esse conceito de evolução cultural, de reciclagem cultural, de uma transformação da cultura temporalmente falando. Eles não tinham, mas evoluiu assim mesmo o maracatu. Ele evoluiu do cetim para o paetê, da pena natural de pato, de peru, para uma pluma, para uma pena de pavão, para uma pena de ganso. Então, é uma evolução. Um paradigma, assim, um tanto quanto, podemos dizer, efêmero, mas é uma evolução, porque o maracatu saiu de uma pequena parcela, de um grupo de 50, 40 pessoas, passou para 300, 400. Já teve até mais quantidade de pessoas no maracatu. Mas por conta da falta de apoio, de estrutura, as coisas foram também chegando a um ponto que a evolução aconteceu, mas não acompanhou os anos que o maracatu evoluiu. Na realidade, essa evolução ela precisa acontecer, acho que no sentido de formação, né, dos brincantes, de
do crescimento do próprio grupo, mas também tem que partir do lado do incentivo financeiro institucional, né? Claro, evidentemente que sim. Porém, se você tem um grupo, ou se você gosta de maracatu e você vai criar um grupo de maracatu, você tem que avaliar todo um contexto. Sim. Não é só você dizer, eu vou pôr um maracatu. Até porque, hoje em dia, as manifestações culturais elas são carentes de participantes. Nós temos aí grupos parafolclóricos que existiam, que não existem mais, que não militam mais. Temos maracatus aí que militavam, que não militam mais. Ou seja, por falta de estrutura, por falta de continuidade, aquela pessoa, podemos dizer, o mestre ou o dono faleceu, a família não quis levar à frente, então os órgãos públicos não apoiam. Então, quando o dono morreu, a família não vai não leva à frente, a tendência é parar por ali. Então, a necessidade de formação, é claro, evidentemente que sim. Mas que tipo de formação? Porque também você tem que saber o que é que você vai formar para dar continuidade àquele objeto. Porque as políticas que nós temos hoje, elas não estão nessa forma de consolidar essa continuidade. Eu estava conversando com alguns companheiros de maracatu, que nós temos uma grande interrogação. O que será desses maracatus hoje, daqui a 15, 20, 40, 50 anos? Porque só existem 2 agremiações antigas. Os outros aparecem com a visão diferente de carnaval, com a visão diferente de dança, porque é um espetáculo. E aqui eu não quero descaracterizar a evolução nesse contexto de alas do maracatu, mas a gente não pode coreografar um maracatu. O maracatu ele não é um grupo folclórico. O maracatu é uma manifestação de matriz africana que tem as suas especificidades, que não pode deixar de existir, porque senão ele vai perder a sua essência. Ele está hoje no formato que está, que na época quando queriam tirar os maracatus do Carnaval de Rua de Fortaleza, na década de 70 até a década de 80, houve essa perspectiva porque diziam que o maracatu não tinha o que mostrar no Carnaval, que o maracatu era lento, onde só existiam 2 maracatus, o antigo Leão Coroado e o Rei de Paus. E isso as escolas de samba queriam tirar os 2 maracatus para só as escolas de samba militarem no Carnaval. Aí o seu Geraldo Barbosa, ele resistiu com o senhor José Pereira, os 2 donos dos maracatus, o Rei de Paus e o Leão Coroado. E isso foram para cima, a luta foi grande. Eu me lembro que eu acompanhava as reuniões da antiga Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará, e isso era natural. O discurso da categoria das escolas de samba era tirar o maracatu do Carnaval. Mas como a raiz, o fundamento do maracatu é muito forte, por conta da sua ancestralidade, ele se consolidou. E hoje as coisas são o inverso. O maracatu é um patrimônio material, tem a sua continuidade, existe no Carnaval e é um ponto importante no Carnaval de Rua da cidade de Fortaleza, porque as pessoas vêm para ver o maracatu. Quantos maracatus a gente tem hoje, o senhor saberia mensurar? Hoje nós podemos dizer que nós temos entre 12 e 15 maracatus, mais ou menos. Dentre os maracatus que já militam e maracatus que vão ainda fazer o seu primeiro desfile. Não só da capital, mas também do interior, também da região metropolitana. E hoje essa manutenção desses maracatus, no sentido de que existe o desfile, né, que ultimamente está parado por conta da pandemia, mas existe o desfile, que seria, vamos dizer assim, o ápice, né, do momento do Carnaval de Rua, mas durante todo o ano, né, existem grupos que fazem um trabalho o ano inteiro com os maracatus. Como é que funciona hoje a manutenção desses grupos para que ele possa ter um trabalho contínuo e fortalecido, vamos dizer assim? Ciana, eu vou aqui tentar ser o mais claro e transparente possível. O maracatu só existe porque tem um dono. Eu digo isso porque eu acompanhei o seu Geraldo, que era o meu pai, nas reuniões, e se não fosse um dono tirando dinheiro do bolso para manter,
não existia mais maracatu na cidade de Fortaleza, principalmente esses que estão aí. Porque hoje só existe maracatu na cidade de Fortaleza por conta da resistência do seu Geraldo Barbosa da Silva. Foi ele que lutou contra as escolas de samba, juntamente com o seu José Pereira, do antigo Leão Coroado. Então, o Estado, aqui eu falo ente municipal e estadual, não tinha uma política pública de editais nessas épocas nas quais eu estou falando, para garantir recursos. Hoje existe um edital, mas nem sempre as agremiações são contempladas. Era isso que eu ia perguntar, se esse edital ele consegue alcançar todos os grupos. Porque existe um quantitativo, capital, interior, isso a nível de Estado. Sim. Não tem a garantia, por exemplo, vamos fazer um comparativo. A Mangueira lá no Rio de Janeiro. Vamos supor que a Mangueira fosse pleitear um edital lá no Rio de Janeiro. E por conta de um critériozinho que está lá no edital, a Mangueira não fosse contemplada. Será que isso aconteceria lá no Rio de Janeiro? Mas acontece aqui no estado do Ceará. O Rei de Paus, o maracatu, que vai fazer 70 anos de idade, está com 69, já deixou de ser contemplado em editais, tanto do governo do estado como da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Até que ponto essa política pública vai preservar esses entes antigos, que foram a sustentabilidade para os mais novos estarem presentes e militando? Então, há de se ver uma forma de também preservar aqueles que têm, eu sempre falo, têm respeito pelo Estatuto do Idoso, que são os mais antigos. E não existe no critério dos editais, apesar de ser patrimônio imaterial, que garanta que esses grupos antigos vão ter a sua contemplação em relação ao edital. Por falar em políticas públicas e falar em que o maracatu ele é reconhecido como patrimônio imaterial de Fortaleza, não do Estado. Ainda não. Existe um pensamento dessa política ser ampliada? Existe esse pensamento, então, tem que se fazer todo um processo, né? Tem que se fazer um inventário, já foi feito um inventário em nível municipal, tem até um livro que foi concebido nesse contexto, mas em nível estadual esse processo ainda não está em andamento. Tem que se fazer todo um processo e se fechar essa culminância para também ser patrimônio imaterial do Estado de Ceará. Apesar de já ter notoriedade para isso. Tem maracatu que já tem mais de 50, mais de 60, mais de 70 anos. E tem os novos maracatus que estão surgindo mediante essa realidade que está aí posta. Né? Cada um com a sua forma, cada um com o seu estilo, com a sua variação musical, de vestuário, de adereço. Existe essa diferenciação. Agora, é necessário, aí eu falo aqui em nível estadual, um processo. Agora tem que se ter todo um critério, porque quando se vai fazer um inventário em nível estadual, é bem mais amplo do que com relação ao município de Fortaleza. Então, vai ter um tempo para isso acontecer. Eu não sei se talvez nessa próxima gestão aí, que vai chegar, que vai haver um processo eleitoral, talvez isso possa acontecer, esse inventário, e os maracatus se tornem patrimônio também imaterial do Estado do Ceará. Agora, diante disso que o senhor estava falando, né, da questão dos editais, de que eles não chegam a todos os grupos, e de que, por muitas vezes, inclusive, maracatus que já com uma história de décadas, né, de trabalho, não são contemplados, né, ficam de fora desse incentivo voltado mais para o financeiro, vamos falar assim. Não seria o caso de já se começar um movimento, de se pensar algo para que esse reconhecimento de patrimônio imaterial ele possa ser revertido também em outras políticas públicas, porque ter o título é bacana, mas efetivar essas políticas para que os grupos não fiquem desamparados também não seria o mais viável? Isso ficou público e notório nesse período da pandemia. A gente, conversando com alguns companheiros de carnaval, tanto não só do maracatu, mas também das outras categorias, de cordões, de blocos, afoxés, o negócio não foi muito bom, porque tinha um edital, as pessoas pleitearam o edital, foram contemplados e o edital demorou a ser pago.
até na data de hoje, tem um edital do governo do estado que nós estamos esperando ser pago, que não foi pago ainda. Então, se torna complicado quando se fala de um ente público, municipal ou estadual, porque nem sempre as pessoas que estão lá têm a visão das pessoas que estão do outro lado, né? A gente que faz arte, todo artista, todo carnavalesco, todo coreógrafo, hoje o carnaval ele conseguiu trazer, olha a importância, a fundamentação que o Carnaval de Fortaleza tem, e o Carnaval do nosso estado como um todo. Existem coreógrafos, existem cantores, profissionais, pessoas aderecistas, costureiros, pessoas que são artistas, que necessitam de um suporte. A diferenciação da nossa estrutura também não existe aquela mensalidade. É um trabalho muito social, muito de formiguinha ainda, as agremiações, os maracatus, blocos, cordões e afoxés como um todo. Então não existe, até porque são pessoas, existem pessoas que têm uma condição financeira melhor, mas tem pessoas que também só ganham seu salário, mas gostam de fazer o maracatu. São agentes sociais, são artistas populares que estão na periferia da cidade de Fortaleza e no estado de Ceará como um todo, que necessitam de um apoio financeiro. Talvez falte entender um pouco dessa questão de que o maracatu ele não é só uma manifestação cultural, que por si só isso já seria importante o suficiente, por manter as nossas tradições aí vivas e sendo perpetuadas. Mas existe esse lado social que é muito forte, pelo que eu percebo, da maioria dos grupos, né? Pelo menos daqueles que eu já tive contatos e já tive a oportunidade de conhecer, e também a questão econômica, né? Porque gera emprego e renda de forma formal e informal. Então, quando eu consigo colocar o maracatu na rua, eu preciso daquela pessoa que faz o adereço, que faz o figurino, que faz a montagem, dos músicos. E aí isso também movimenta para que as pessoas possam ter outras oportunidades, né? Olha, isso é muito amplo. Esse contexto é muito amplo. As pessoas veem o maracatu ali durante o desfile, mas tem o antes, o durante, o depois, para se consolidar a continuidade disso aí para mais de uma vez. Não só pode terminar ali, vamos guardar as coisas, pôr as roupas no guarda-roupa, cada um vai viver a sua vida, não. A coisa já começa a acontecer quando termina o desfile. Só que as autoridades competentes, né, a terminologia a gente diz assim bem claro, ainda não tem essa visão. Não existe uma produção cultural que consiga alcançar ainda o que é um carnaval, o que é um desfile de rua aqui na cidade de Fortaleza. Lá a turma lá do Rio de Janeiro e São Paulo já alcançaram essa visão. Existe uma finalidade, existe um marketing, existe uma estrutura com relação a isso. E aqui não. Não existe por parte dos órgãos públicos, e aqui eu falo município e estado, diretamente para os dois, que façam a mídia com essa cultura que nós temos. Olha, nós temos maracatus, nós temos afoxé, cordões e escola de samba. Guardadas as devidas proporções, o maracatu alcançou o seu ápice, a sua visibilidade. E existe essa questão do envolvimento das culturas populares de matriz africanas que está se fortalecendo na cidade de Fortaleza. E o Estado não está alcançando, não está tendo essa visão. Porque recursos de nível federal existem, recursos de nível estadual existem, só que esses recursos não chegam onde devem chegar, que é no barracão do maracatu, que faz com que o trabalho social possa se ampliar para além do desfile momino, que é durante os 3 dias de carnaval. E nesse contexto, é o que falta para poder a questão do carnaval de rua de Fortaleza, mais especificamente os maracatus, crescerem. Porque se o recurso ele não cresce, ele não rende. Nós observamos que a gasolina já subiu não sei quantas vezes durante o ano, e é o mesmo recurso, está com bem 5 anos. Passamos a gestão do Roberto Cláudio, a segunda gestão, vamos para a gestão da continuidade do PDT, e o recurso é o mesmo, não houve um aumento. No Estado também, sempre quando chega para a cultura, não tem recurso. A cultura sempre é o filho com menor recurso dentro da pasta do governo municipal e estadual.
Isso quando ela não está só atrelada a uma outra pasta, né? Junto com o turismo, junto com o esporte, junto com a educação, só para ficar ali aliado para dizer que não tem, vamos dizer assim, né? Que é o que acontece na maioria dos municípios, e aí falando assim do estado do Ceará de uma forma geral, é o que acontece na maioria dos municípios, né? E aí quando se tem essa oportunidade de ter uma pasta separada para a cultura, aí existe o outro gargalo que é a falta do recurso, né, direto para esse fim. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado e que acho que ainda falta mesmo a gente tentar entender como chegar a essas pessoas para mostrar o potencial que o movimento cultural tem na cidade de Fortaleza e dentro do Estado, né? Vejam bem, o Estado ele assinalou com alguns editais, embora não tenha concluído a fase de pagamento de alguns editais, mas o município, se não fosse a Lei Aldir Blanc ter chegado aí para dar uma ajuda à cultura do nosso país como um todo, as pessoas tinham passado um perrengue muito complicado. Mesmo assim, o edital da Lei Aldir Blanc ainda foi cheio de itens que dificultavam o acesso. Então, a gente tem que observar todo esse contexto à medida que o recurso está aí, pronto para isso, é para a cultura, e por que não existe uma liberação mais rápida? Porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida. A cultura não pode estar esperando um ano para receber um recurso e, quando receber, ter o menor prazo para fazer a prestação de contas. Além disso, por exemplo, nós passamos 2 anos sem carnaval. Vamos particularizar nessa questão do carnaval. Será que não era necessário ter um edital para manutenção em nível estadual para essas gremiações, como todos os maracatus, blocos, cordões, afoxés, escola de samba? Sim. Mas até agora não assinalou. A Prefeitura de Fortaleza não fez isso. E está todo mundo aí ainda a ver navios com relação a isso. Né? Então, como é que se faz cultura? Como é que se vai abrilhantar um carnaval? Olha, o cearense, o fortalezense, é um artista nato. É da natureza do cearense ter o dom artístico. E os órgãos públicos não estão fagocitando essa arte, ou seja, não dando fluidez com relação ao apoio que realmente deveria ser para essas entidades carnavalescas. Porque pessoas daqui já vão para outros lugares fazer carnaval, fazer arte. Aderecistas, sim, costureiros, soldadores, compositores, né? Carnavalescos. Por que não essas pessoas estarem sendo valorizadas aqui? A renda não gera renda. Então, o nosso carnaval já poderia estar num nível bem maior, falando da sua organização. O som da avenida não é bom, a iluminação não é boa, a estrutura não é boa, tudo de última hora, feito a toque de caixa. Fica complicado. Como é que se quer dar atenção ao patrimônio material dessa forma e qualidade? Quando a gente chega para falar com o secretário, não, nós vamos fazer, mas a passos lentos. E as pessoas ficam perguntando, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Aí as pessoas vão se endividar. Muitas pessoas deixaram já de fazer cultura, porque disseram, não tem condições. Muitos companheiros já não estão mais entre nós, que já faleceram até dentro de barracão de escola de samba, angustiado por falta de recursos para fazer a sua arte, o carnaval. Isso é muito triste a gente estar falando a respeito disso. Então, nós fazemos cultura, fazemos carnaval, fazemos maracatu, muitas vezes a gente fica assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Quando eu cheguei em uma secretaria, quando o Maracatu Rei de Paus perdeu um edital, aí a moça disse, não, é porque você não colocou que teria que ser virtual a ação. Se você tivesse posto só a palavra virtual, você tinha sido contemplado. Aí eu me digo uma coisa, há 69, não existia nem Secretaria de Cultura, o Maracatu Rei de Paus já existia. E é assim que vocês avaliam? Não tem nenhum critério de serviços prestados que vocês possam reavaliar essa proposta? Não, você está inabilitado. Isso são coisas, são questões muito fortes. Muito fortes, por quê? Porque já teve momentos aí que a gente foi para a avenida
com 16 mil reais para fazer um carnaval, recebendo sexta-feira, o desfile era domingo, mas mesmo assim nós estávamos fazendo as coisas. A que ponto chega a arte de você se endividar para fazer cultura para a cidade? Até que ponto chega o nível onde um órgão público ele faz isso com os artistas? É doloroso, porque você, além de a praça de Fortaleza não ter produto para carnaval, e quando tem, é caríssimo. Você tem que buscar em outra praça para poder. Aí já tem a questão, se você recebeu o recurso, como é que você vai prestar conta? E os órgãos fiscalizadores, eles não têm essa visão. Aí vai punir a entidade, fica com inadimplência. É todo um processo, é muito complexo. A culminância do desfile, que pessoas podem ficar com problemas de prestação de conta. De fato, acho que é um problema já crônico, né, que vem aí se arrastando há muitos anos, que eu vejo que os debates são levantados, mas que realmente até o momento não há uma resolutividade. Gira e a gente para nos mesmos entraves, o que dificulta muito essa questão da propagação realmente do trabalho. O que é feito na garra, na cara e na coragem, como se diz, para que não se deixe de realizar os trabalhos. E aí, falando agora um pouco dessa questão do trabalho dos maracatus com o público, né? Chegando no público. Eu acho que hoje o Carnaval de Fortaleza ele já se tornou, de fato, uma tradição, onde as pessoas vão até a avenida, né, para ver. Antes tinha muito aquela história de que quem estava em Fortaleza viajava para o interior para curtir os carnavais em outros locais. Hoje eu acho que a gente já consegue, por meio do trabalho feito pelos maracatus, né, já consegue ter um público que fica em Fortaleza ou que até vem de outras cidades para Fortaleza para assistir o desfile de rua de maracatu. Como fortalecer ainda mais essas ações para que o maracatu ele possa chegar a mais pessoas? Porque ainda existem pessoas que não conhecem a história, que não sabem como funcionam, que têm preconceito, que julgam por falta de conhecimento mesmo e de informação. Bem, você tocou aí no aspecto histórico e eu acho interessante a gente também comentar. Você falou que as pessoas saíam de Fortaleza, iam para os interiores, a região de praia, e saí na década de 70, 80 e se tornou muito forte. Agora tem um porquê. Por essas questões, sempre trava na questão econômica. Um determinado presidente de uma agremiação teve um diálogo com uma pessoa de uma televisão, de um sistema comunicativo de comunicação aqui na cidade de Fortaleza, e a partir desse momento, esse sistema passou a influenciar o carnaval. Claro, obviamente que existia um recurso financeiro para eles incentivarem isso. Era uma mídia que as prefeituras do interior do estado estavam pagando para o sistema para poder divulgar o carnaval de praia e certos carnavais também do interior. Ou seja, por conta de um atrito que houve entre um determinado presidente de uma agremiação e uma pessoa de um meio de comunicação aqui da cidade de Fortaleza. E isso gerou, por muito tempo, o esvaziamento da cidade, que realmente se presenciava e se era perceptível isso. Mas só que o movimento continuou. O carnaval na Duque de Caxias, posteriormente passou para Domingos Olímpio, né? Houve podemos dizer, uma perspectiva de melhora, e o público da Domingos Olímpio é fiel. Por que é fiel o público da Domingos Olímpio? Porque aquelas pessoas saem das suas casas, ainda levam banquinhos, apesar de ter as arquibancadas, né? Que já houve momentos de ter problemas com relação a arquibancadas, mas as pessoas estão ali porque estão próximo ao lugar do evento. Essa proximidade facilita, até um certo horário, o público estar presente na avenida. Até por falta de segurança, as pessoas também, no passado, vinham dos seus bairros, estavam mais presentes
na Avenida Domingos Olímpio. E hoje também existe um certo esvaziamento por questão de segurança e por questão de proximidade. Mas isso, de forma alguma, deixa de acontecer a presença. A presença está lá forte, marcante e sempre incentivando aqueles artistas que estão lá a desfilar, fazendo o papel de um rei, de uma rainha, de um percussionista e assim sucessivamente. Com relação à questão do povo estar envolvido no maracatu, olha, isso é muito interessante, porque normalmente as pessoas que participam de um maracatu são famílias. São famílias que o avô participou, que trouxe o filho, que trouxe o neto, ou aquele rapaz ou aquela moça se conheceram nos ensaios do maracatu, passaram a namorar, ou seja, pelo menos eu estou contando aqui o que eu vejo dentro do maracatu Rei de Paus. É uma grande família. Existem os atritos, isso é prático, isso é normal. Mas o maracatu se ampliou em torno do laço de consanguinidade da família Barbosa para os participantes, que são várias famílias que participam. Direto e indiretamente, são mais ou menos 450 pessoas a 500 pessoas envolvidas no maracatu Rei de Paus. Tem os que vão para a avenida e tem os que não vão para a avenida, que ficam por detrás de toda aquela estrutura dando suporte, certo? Nesse contexto, o maracatu ele já está disseminado em toda a cidade de Fortaleza, até fora do estado de Ceará. Vem pessoas da Europa para desfilar no maracatu, vem pessoas de Salvador, de Pernambuco, de São Paulo. Mas como é que pode a pessoa deixa o carnaval de Salvador e vem desfilar aqui no Ceará? Sim. A pessoa deixa o carnaval do Rio de Janeiro e vem desfilar no Ceará? Sim. Por quê? Porque aqui ele tem uma função dentro do maracatu que foi dada a ele com uma certa responsabilidade e a questão de pertencer a uma ação cultural, ele também tem o valor, não só com relação ao maracatu, mas a cultura que ele vem fazer aqui na cidade de Fortaleza. E isso faz com que o maracatu ele esteja cada vez mais se ampliando, porque quando nós começamos a ensaiar, as pessoas começam a se aproximar do maracatu. E é a partir daí que o maracatu vai se ampliando, certo? Porque eu posso citar aqui alguns bairros onde existem pessoas do maracatu. Antônio Bezerra, Messejana, Cidades Funcionário, Joaquim Távora, Nova Assunção, Presidente Kennedy, Jacarecanga, Pio XII, Aerolândia e muitos bairros. Então, existem pessoas, famílias que trabalham dentro do maracatu Rei de Paus. Quando as pessoas estão se envolvendo no maracatu Rei de Paus, também passa a ter um conhecimento que vai passando de um para o outro, e isso vai se disseminando do bairro, na cidade. Quando nós fazemos os desfiles de rua no bairro da cidade, próximo ali do Joaquim Távora, onde nós ensaiamos, nós fazemos 3 desfiles nos bairros. Quando nós saímos ali da Padre Antonino com o maracatu formando e fazemos a primeira volta e voltamos pela Visconde Rio Branco, o público está como se fosse um carnaval de rua, de um lado da avenida e do outro lado batendo palma, dançando e achando bonito, e incentivando. Então, nós já estamos consolidados ali no bairro do Joaquim Távora há 70 anos, que vamos completar agora. Então, desse contexto, a cultura ela vem cada vez mais crescendo. Por quê? Porque quando o maracatu iniciou, ele era só um grupo de 45, 50 pessoas, onde a roupa da frente da rainha hoje era a frente, e no outro dia se virava, era feita de feltro. Não tinha esse brilho, era chita. Aí na década de 70, passou a colocar o brilho, o paetê, a pluma. Por quê? Porque os maracatus tiveram que disputar um título com relação às escolas de samba. Aí foi que entrou as alas, que não existiam alas no maracatu, propriamente dita. Porque existiu também agora os quesitos que vão ser colocados, porque vai existir uma competição geral do Carnaval de Rua de Fortaleza. Porque quando se ganhava um título,
se ganhava o título na categoria e se ganhava o título também do Carnaval Geral. Então, era um título dobrado. E isso fez com que o maracatu se tornasse cada vez mais visível no Carnaval, porque o Maracatu Rei de Paus ganhou o Carnaval Geral. O Maracatu Rei de Paus é tetracampeão do Carnaval e tetracampeão do Carnaval Geral, ou seja, ganhava na categoria e ganhava também no cômputo geral. Por isso que o Maracatu Rei de Paus é a agremiação, o maracatu que tem mais títulos na cidade de Fortaleza de campeão geral do Carnaval. Quando existia esse título, que não já existe mais. Foi extinta essa categoria. Agora só se ganha o Carnaval na categoria. Não disputa mais como se fosse uma Copa do Mundo, exemplo. Sim, uma seletiva para depois no final. Então, essas alas elas nasceram dessa necessidade de vir para o Carnaval de Rua e ter esse julgamento. Sim. Porém, os personagens, eles eram obrigatórios? Eles são obrigatórios, vamos dizer assim? O personagem do maracatu, podemos dizer que da relação de uma obrigatoriedade, é a rainha. Porque, seguindo a linha do matriarcado, tudo faz a culminância para a coroação da sua rainha, que era feita durante o Carnaval, que pela questão da competição não se pode fazer mais, porque emana tempo. E se você passar do tempo, você perde ponto e não ganha o título de campeão. Então, se eu for fazer um desfile a nível de apresentação, Sim. não a nível de competição, eles vão ter características diferentes de um desfile de competição. Até porque o espaço é menor, não dá para se levar todo o maracatu, certo? Eu vou te exemplificar aqui de uma forma bem prática. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma apresentação em escola, tem que ter o personagem principal, que é a rainha, o estandarte, pode ter o balaeiro. Não é necessariamente que eu tenha que levar toda uma ala de princesas, até porque muitas vezes não tem um transporte para levar todo esse povo. Tudo é uma questão estrutural. Dependendo do espaço, a gente molda a apresentação. Agora, quando é o cortejo de carnaval na rua, onde vem, aí eu sempre falo a terminologia, o maracatu vem pesado mesmo, aí tem toda a sua estrutura, baliza, porte-estandarte, a ala de índio, baianas, reis, rainhas, príncipes, princesa, bateria, ala de orixá, que é uma ala que foi introduzida no maracatu, como as baianas foram introduzidas no maracatu, não existia uma ala de baianas nem de orixás, certo? Porque era só o baliza, porte-estandarte, a ala de índio, a corte, a bateria, os archeiros que levavam as lanternas, que eram os lampiões antigos, e os pajens que levam a sombrinha, o leque da rainha, no caso. Então, esses eram os personagens, né? A bateria eram poucos, e não era esse quantitativo todo. Não é? E se dançavam 3 dias, não eram 50 minutos correndo. As pessoas começavam a se arrumar meio-dia. Vou citar o exemplo ali do Maracatu Rei de Paus, que saía na Visconde Rio Branco, chegava no centro da cidade, ia pela Praça da Estação, voltava pela Duque de Caxias, dando 3 voltas. E o curso terminava cedo. E tinha gente, até porque pessoas moravam no centro da cidade de Fortaleza que não moram esperando mais. Ali nas portas das suas casas. Ficavam esperando, já tinha muitas pessoas que moravam ali, tinham a sua torcida. Quando passava no maracatu, todo mundo batia palma, todo mundo fazia uma festa, né? Quando não, a pessoa dava um jeitinho de chegar ali e tomar um negocinho para, né, molhar a garganta, que isso era natural. Era um carnaval mais alegre, mais animado. Hoje, por conta dessa competição, a pessoa vai assim, todo, sabe, tenso, porque é muito tenso. A gente não brinca mais um carnaval. A gente vai para uma competição que eu também acho que isso está travando o processo, certo? Daquela majestade que era a coroação da rainha, aquele momento singular que não se faz mais. A competição não deixa. Já se foi pensado em, de repente, anular esse processo de competição para que fosse apenas o desfile e o cortejo levando a cultura do maracatu, ou isso não é possível mais? Olha, isso aí eu acho que é um diálogo que deve se tentar,
mas tem muitos entraves por questões técnicas, por questões estruturais, né, que perpassa por uma questão mais ampla, certo? Porque a gente não pode também tentar tirar algo que regulamenta uma estrutura. Tem que se pensar bem isso aí. Mas que no passado, a culminância da coroação, até porque aumentou o quantitativo de agremiações. E por conta de aumentar o quantitativo das agremiações, não aumentou o tempo. Nós não temos 10 dias de carnaval, nós temos 3 dias de carnaval. O espaço ainda é o mesmo. Eu penso que se diminuísse o espaço, poderia ter mais tempo. É uma questão pessoal minha. Mas será que esse tempo daria para fazer ou não fazer? Tem que se rever. Né? É uma proposta que tem, mas na minha perspectiva de visão, se diminuir o espaço, sobraria mais tempo. Mas quando sobra mais tempo, qual é a visão dos entes? Colocar mais uma agremiação. Sim. Então você não está resolvendo o problema, você está inchando. E quando você incha, você tem um gargalo lá na frente para poder se resolver. Nesse processo de criação do cortejo, existe um processo de compartilhamento dessas funções, da importância que cada personagem tem, do que ele significa, para que chegue até o público? Porque assim, eu acredito que quem esteja no maracatu saiba exatamente qual é a função, por exemplo, do balaeiro, da calunga. Mas como fazer com que as pessoas entendam também, né, a importância, a representatividade de cada personagem dentro do maracatu? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, perguntando, né? O que significa? Por que a cesta de fruta? Por que vai assim? Por que a roupa é dessa cor? Existe ou é pensado um processo para que essas informações elas possam ser disseminadas com mais facilidade, com mais clareza para o público? Olhe, já houve momentos que existia um livro que era publicado pela imprensa oficial da cidade de Fortaleza, que tinha tudo isso. Só que não existe mais o cuidado para esse fato acontecer. Que eram pessoas que tinham uma visão completamente diferente das que estão no poder hoje. Existia esse livro que era publicado com todos os históricos de todas as agremiações, com os enredos, os temas, tudo com endereço, com diretoria, o que é que aquele maracatu vinha apresentando. Não existe mais isso. Seria interessante. Agora, para isso acontecer, as pessoas que estão com o poder da caneta teriam que dar as canetadas em tempo hábil e correto, porque só querem assinar na sexta-feira, que o domingo é o carnaval. Por exemplo, hoje, nós estamos em pleno momento junino. Quando é no momento carnavalesco, o povo do junino já está se organizando. Mas se nós formos chegar hoje na Secretaria de Cultura de Fortaleza, eles vão dizer assim: venha depois do São João. E nós vamos viver uma eleição agora. Vai dizer, venha depois da eleição. Então, qual é a visão que esse ente tem de cultura? Como é que se pode... nós vivemos em uma democracia. Muito bem, é democrático. Você tem que eleger o seu representante. Aí nós elegemos nosso representante. Aí quando ele chega lá, ele diz assim: eu vou colocar o João no departamento e vou colocar o Antônio para ser o secretário, vou colocar o fulano, o João, que é o subsecretário. Aí quando a gente chega para falar com esse povo, não posso estar ocupado. Você tem que marcar uma agenda com ele e o tempo está andando. O tempo não espera por ninguém. Então, existe toda uma estrutura, o status quo dominante, que vai na contramão da cultura, do fazer cultura na cidade de Fortaleza e do fazer cultura no estado de Ceará. E é isso que faz com que as coisas não andem. Por isso que está travado esse processo. Como é que se vai evoluir uma perspectiva de fazer uma fantasia? Como é que se vai evoluir uma perspectiva de estruturar um grupo carnavalesco que você não tem a organização que é mais fundamental e importante, que é o apoio dos entes públicos? Nesse contexto, a gente vai ver que sempre fica a desejar. Mas você não se apresentou dignamente. Mas como é que uma pessoa vai se apresentar dignamente sem saber quanto é que vai dispor de recurso? Será que eu serei contemplado no edital
E se eu não for contemplado no edital, como é que eu vou colocar a agremiação? Porque as pessoas são pessoas de uma classe social que estão também necessitadas, que já vêm para aquela agremiação fazer uma costura porque vai ganhar um dinheirinho que vai poder pagar a sua água, pagar a sua luz, só que a agremiação não tem a certeza que vai poder ajudar essa pessoa, porque não sabe se vai receber o recurso, não tem a garantia do edital. Então, tudo isso passa por um processo bem mais amplo. É muito complexo essa relação. Verdade. E por falar em complexo, também a gente entra numa outra pauta, que é a relação do maracatu com a questão da religiosidade. Que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre qual é essa relação, né? As pessoas têm ainda alguns paradigmas aí para serem quebrados com relação a isso, né? Para outras pessoas não, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente dessa relação que existe ou que não existe da religiosidade com o maracatu. Como é que funciona? Bem, falar de religiosidade no nosso país atualmente é um tanto quanto complicado, né? Muito complexo. Nós somos um país que tem uma miscigenação muito grande. Fomos colonizados por europeus, trouxeram para o nosso país os povos africanos, e aqui já estava um indígena, que era o dono da terra, que teve que se adaptar. Vejam aí o contrassenso, onde nós vivemos numa sociedade em que os donos da terra não têm direitos. As terras foram tomadas. E isso acontece até na forma também da estrutura da nossa sociedade. A discriminação começa daí, pelo processo de colonização. Feita essa fala aqui, para a gente poder balizar o que a gente vai colocar aqui, sempre quando se fala de cultura de matriz africana, nós sabemos que existe a discriminação e sabemos que existe o racismo. É público e notório, embora que as pessoas queiram convencer-nos que não existe, mas existe. E como é que ancora a religiosidade dentro do maracatu? Como é que isso se dá? Como é que isso vai fortalecer? E até que ponto influencia diretamente no contexto do maracatu? Todos nós temos um pezinho lá numa aldeia indígena. Todos nós temos um pezinho lá na ancestralidade africana. Uns mais, uns menos. Todos nós tivemos uma educação jesuítica europeia. Olha aí como é a nossa sociedade. Como é complexo. Né? Então, a questão da religiosidade, ela é natural dentro do maracatu. Vamos aqui, por exemplo, quando o meu pai fazia uma música que falava de um preto velho, que falava de um orixá, ele queria, naquele desfile ali, mostrar para o povo da cidade de Fortaleza, durante os 3 dias de carnaval, que nessa época o maracatu desfilava domingo de carnaval, era com uma fantasia. Na segunda-feira de carnaval, vinha com outra fantasia. No terceiro dia, ele vinha para ser julgado, com a alegoria, com a fantasia nova. Então, sempre se falava de um preto velho. Por que de um preto velho? Porque o maracatu remota também o sofrimento, remota a sabedoria dos pretos velhos, que estão ancorados ali naquela ala, que são a ala das negras, que pela terminologia pernambucana é chamado de dama do passo. Vejam bem como o racismo, ele fez com que a terminologia de macumbeiro fosse tirada do maracatu cearense para ser chamado de tirador de loa. Na década de 80, quem cantava, eu vou falar aqui os termos para as pessoas também compreender, a música do maracatu não era um tirador de loa. O tirador de loa, quem trouxe essa terminologia para a cidade de Fortaleza, foi a doutora Lerice Porto de Araújo, que era presidente de honra do Maracatu Rei de Paus, que começou naquela época, como ela era antropóloga, começou a fazer debates, pesquisas sobre o maracatu. Antigamente, quem cantava a música era chamado de macumbeiro, porque a música do maracatu era a macumba do maracatu.
Mas ninguém queria, se chegasse um cantor, rapaz, você vai ser o macumbeiro do maracatu, ninguém disse, ei, quero não. Quero não, porque vão me chamar de macumbeiro. Então, aí já começaram a chamar de tirador de loas, ou seja, a discriminação aí, já para velar a discriminação, trouxeram um termo, ninguém nem conhecia esse nome aqui, loa, ninguém conhecia isso aqui. É tanto que, numa apresentação lá no Colégio Cearense, Colégio Marista Cearense, ali na Duque de Caxias, o meu tio, que era o macumbeiro do maracatu, quando terminou a apresentação, a mulher chamou assim, ei, senhor, eu queria falar com o senhor, diga, quanto é que o senhor cobra para fazer um trabalho de macumba para mim? Porque achava que ele era pai de santo, porque era chamada a denominação macumbeiro. Então, tudo isso já passa a ser um processo de reconstrução de um conceito que passou a ser agora dialogado dentro do objeto maracatu. Então, a religião, porque dentro do maracatu tem pai de santo, tem filho de santo, tem pessoas que gostam da Umbanda, que gostam do Candomblé, mas o maracatu, ele, na minha visão, quando eu percebi, comecei a ter um conhecimento e a estudar, quando meu pai fazia as composições, e ele falava sobre os preto velhos, sobre os orixás, eu dizia assim, olha, e o meu pai não tinha esse letramento todo, era um marceneiro, o seu Geraldo. Quem conheceu o maracatu, ele foi uma pessoa que, muito sábia. Na minha visão, ele tinha uma visão além do tempo dele. Porque uma pessoa que não tinha o letramento, ele fazia as composições e dizia, meu filho, isso aqui é para o pessoal conhecer o que é a Umbanda, é para conhecer o que é o Candomblé. Por isso que a gente tem que sempre falar do que era o negro, do que é a religião do negro dentro do maracatu. Isso não quer dizer que o maracatu ele é uma roça de Candomblé, nem quer dizer que o maracatu é um terreiro de Umbanda. Apesar de ter maracatus, apesar de ter pessoas que são pai de santos, que fizeram seus maracatus aqui na cidade de Fortaleza, como o finado Luiz Xangô. Maracatu, Nação Verdes Mares, nasceu de dentro do maracatu Rei de Paus, que tinha o terreiro do Senhor do Bonfim, de Candomblé, lá no Joaquim Távora, e também na Bela Vista, que em 2005 ele fundou o maracatu e disse assim para o meu pai, Geraldo, eu vou fazer o meu maracatu. E ele, sim, era um babalorixá, tanto foi de Umbanda, e estava no Candomblé, e fez o maracatu dele. Esse maracatu foi o primeiro que nasceu de uma roça de Candomblé, que tinha a religião como fundamento do maracatu. Mas as pessoas acham que porque é o negro, é macumbeiro. Então as pessoas associam ainda com um processo de discriminação, ainda com a falta de conhecimento. Apesar dos maracatures irem dançar em universidades, fazerem semanas culturais, em escolas e tudo, já existe esse processo de aproximação, mas também existe um processo de aculturação muito grande com essa juventude, que não conhece nem a cultura deles, mas conhece a cultura dos Estados Unidos, conhece a cultura italiana. Então, existe todo um processo que converge e distorce a nossa realidade. Por isso que existe ainda essa conotação. Mas existem pessoas, por exemplo, hoje tem os afoxés. Os afoxés é público notório que uma boa parte das pessoas ali são de Candomblé, são da Umbanda, certo? Mas a religião não está intimamente ligada em contraponto aos maracatus pernambucanos, que a maioria dos maracatus tradicionais lá são de uma roça de Candomblé. Muito bem, bem explicadinho. Maracatu Rei de Paus, ele é um dos mais premiados, né, como o senhor já falou, do Maracatu de Fortaleza, e ele também tem uma especificidade que ele foi reconhecido, certificado Tesouro Vivo, né, do estado do Ceará. Qual a importância de ter esse reconhecimento, essa certificação, e o que isso trouxe de bom para o Maracatu Rei de Paus, que hoje é presidido pelo senhor? Olha, tem até um fato, quando você falou, eu já sorri. Tem um fato com relação a isso. Para nós, foi um coroamento de um trabalho do seu Geraldo Barbosa, eu sempre friso, porque ele foi quem me ensinou a lidar com as pessoas, a lidar com o meio da instituição
que congrega as entidades, a lidar com os entes públicos. Então, eu gostaria que ele tivesse aqui conosco, vivo, para poder compartilhar, que ele diz assim, meu filho, olha, se as pessoas tivessem o conhecimento, o que é o maracatu, e dessem valor, isso ele já falava isso na década de 80, o maracatu, ele não tinha esse letramento, ele quis dizer com outra palavra, mas tem um potencial muito grande que as pessoas ainda não conhecem. E a gente vê isso, a gente percebe, é natural. E quando o governo do Estado, a gente colocou o processo, a gente foi feito um chamamento, né, e nós colocamos toda a documentação, comprovando a existência do maracatu, os serviços prestados, a cultura do Estado de Ceará, com relação à cultura de matriz africana, à cultura carnavalesca. E nós tivemos, né, o êxito de ser contemplado como tesouro vivo. E até eu disse assim, rapaz, será que isso será bom para o maracatu? O que é que isso vai agregar, vai nos consolidar como um grupo de matriz africana e carnavalesca ao mesmo tempo? Aí eu fui ler o que era um edital, eu fui ler, no caso, todo o processo, e disse, bem, dentro do que está posto aqui, é tudo ótimo. Mas, na realidade, nós já sofremos até uma sanção com relação a isso. Nós propomos uma proposta a um edital e lá estava inabilitado no resultado porque não tinha posto justamente nenhum documento que comprovasse que o maracatu... Que era certificado. Que era certificado. Aí eu disse, meu amigo, eu olhei, eu vi isso aqui, pedi o meu irmão para conferir, disse, rapaz, você colocou isso aí? Coloquei, rapaz. Aí eu fui lá olhar no mapa cultural e tudo na inscrição, porque a gente tem o acesso. Sim. E realmente o documento comprovatório estava lá. Aí eu entrei em contato com a pessoa responsável. Eu disse, irmãozinho, por que vocês fizeram isso? Não, está lá, você não colocou. Está lá na inscrição, está acostado o documento. Aí ele disse, não, nós vamos nos reunir aqui para depois fazer uma publicação. Eu estou esperando até hoje essa corregenda deles, né, que até hoje não foi feito isso. Porque nós colocamos o de patrimônio imaterial de Fortaleza, colocamos a chancela de tesouro e colocamos também de cultura viva. E o rapaz disse que nós não colocamos esses documentos comprobatórios. Aí eu disse assim, meu irmãozinho, vocês estão indo contra todo o processo que foi feito por vocês. Eu estive aí na secretaria, recebi das mãos, eu disse, eu fui aí receber o certificado e tudo, e vocês estão dizendo que isso não tem valor? Eu não estou entendendo. Aí, como eu disse assim, o que é que nós vamos fazer com a cultura, se vocês que estão aí para nos ajudar, estão fazendo e agindo dessa forma? Às vezes a sensação é de que quem deveria fomentar, meio que coloca barreiras para... Eu sei que a gente precisa ter regras, né? Acho que, enfim, mas que elas possam ser coisas que sejam situações que não prejudiquem os grupos que já fazem o trabalho, né? Eu acho que é importante porque a gente sabe que tem pessoas que fraudam, que inventam, né? Que mentem, que não realizam, que não investem quando recebem o recurso, mas essas pessoas é que precisam ser punidas, né? E não os grupos que já têm um trabalho consolidado, sério, responsável e de público, né? Que todo mundo conhece. Olhe, quando o meu pai estava passando pelo processo, no qual ele não se encontra mais entre nós aqui, ele sempre dizia assim, meu filho, preste atenção o que é que você vai fazer. Nunca assine documentos sem ler. Quando alguém chegar com qualquer proposta para você, pense bem, porque o maracatu, ele é uma entidade que você deve respeitar. Nunca coloque alguns interesses à frente do maracatu, não. Então, eu recebi essas determinações e tento segui-las até hoje. Graças a Deus, nós não temos nenhuma prestação de contas reprovadas. Eu estou na gestão como presidente desde 2008
E tento, cada vez mais, consolidar esse trabalho aqui no nosso estado e na cidade de Fortaleza. Mas a gente, aqui e acolá, passa por essas situações que desmotivam. E quando as pessoas que são participantes do maracatu têm o conhecimento, eles perguntam: rapaz, tu não vai fazer nada? Eu disse: rapaz, eu já entrei com recurso, mas eles negaram, eles negam os recursos. Então, existem momentos que você fica ali com as mãos atadas e não pode tomar nenhuma atitude com relação a isso. Mas esses fatos deixam a gente muito triste. Mas, embora essas coisas aconteçam, a gente tem uma militância muito boa, as pessoas estão conosco, sempre nos apoiando, e a gente tenta resgatar essa cultura e favorecer a sociedade que está envolvida em torno do maracatu. Porque quando um recurso vem, a gente já tem as pessoas, procurar as pessoas para poder gerar uma renda para aquelas pessoas ali do bairro. Que eles chegam assim e perguntam: rapaz, não vai ter nada para a gente fazer esse ano, não? Não, rapaz, tem, sempre tem. Só que tem momentos que você direciona o trabalho para um determinado objetivo. Aí eu fico muito triste quando eu não posso gerar uma renda, nem que seja ali de 5 dias para aquela pessoa trabalhar. Porque ele vai ter que pagar uma nota de serviço prestado. E ele diz: não, eu arranjo um dinheirinho ali emprestado, e faço a nota tudo direitinho, vou lá, você me diz como é que é. Por quê? Porque a pessoa também acredita no nosso trabalho. Existe essa troca, né, de realidade. Eles chegam: olha, se precisar de mim, eu estou aqui, eu lhe dou a nota, tudo legalizado, não tem problema. Por quê? Porque a gente trabalha dentro de uma legalidade que é para a pessoa... Conhece e sabe da responsabilidade. Justamente. Muito bem. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Quero agradecer, né, Sr. Francisco, pelo compartilhamento aqui de grandes conhecimentos, de importantes assuntos e falas, né, que precisam chegar ao público que está em casa, que estão nos escutando. Queria que o senhor fizesse aqui as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Bem, eu quero agradecer a toda essa equipe aqui, né, a você também, essa oportunidade, e as pessoas que também fazem o maracatu, porque eles ainda me consideram como uma pessoa realmente que possa levar esse maracatu. Enquanto eles estiverem me apoiando, eu estarei lutando, porque é uma luta muito árdua. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e que essa cultura possa perseverar, e que os entes públicos nos apoiem, possam nos ajudar e facilitem os processos, né, para a gente poder ter as coisas com mais fluidez. Muito obrigado a todos e obrigado a oportunidade de estar mais uma vez dialogando sobre essa cultura popular de matriz africana, que é o maracatu. Muito obrigado. A gente aqui agradece pela participação, foi uma conversa muito proveitosa, né? Cheia de conhecimento, cheia de especificidades que a gente precisa conhecer, se aprofundar. Afinal de contas, a gente está falando da nossa cultura, né? E a gente precisa se apropriar e realmente tomar de conta, ter esse sentimento de pertencimento, para que a gente possa jamais deixar que a nossa cultura morra e levá-la para as próximas gerações. A todo mundo que está nos escutando nesse momento, muito obrigado pela audiência, mas o nosso podcast não acaba por aqui, ainda tem mais episódios, então não deixa de assistir e conferir todos os detalhes do universo do maracatu cearense. Muito obrigada.